referiu quem são os colegas, mas eu passo aqui a citar. Saúde primeiro o professor Ndondanzinga, que é porta-voz da FNLA. Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, irmão. Também cumprimento efusivamente os meus parceiros aqui do painel. Estendo também os cumprimentos a todo o pessoal que labuta nesta rádio comercial, não esquecendo naturalmente os radiovintes da Despertar Comercial. Muito bem. E temos também, em representação do grupo parlamentar da UNITA, está o Dr. João Locombo, a quem passo a saudar. Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, Romão de Jesus. Extensivo para todos os ouvintes da Rádio Despertar e aos ilustres companheiros do painel. E com estes convidados que já aqui terminamos de apresentar, vamos abordar o Dia Internacional contra a Corrupção e o fato da PGR ter admitido insuficiência na cooperação externa para a recuperação de fundos desviados para o estrangeiro, analisar ainda o tribunal que iniciou o julgamento da rede do Supremo Tribunal acusada de extorsão ao antigo Ministro dos Transportes, Augusto Tomás, e o fato da EMIS ter elevado a taxa de cobrança em transferência nos ATMs. Vamos ainda analisar o fato do filho do político do ex-presidente da Assembleia Nacional liderar uma campanha sobre o Congresso Extraordinário no MPLA, ou seja, para exigir um Congresso Extraordinário no MPLA. E, por fim, o PRS, que está à beira de uma crise. O partido afasta-se a Paulo António da possibilidade de disputar a liderança do partido, mas aprova a candidatura de Benedito Daniel, que vai concorrer contra a sua própria sucessão. E vamos então aqui começar com o Dr. Gilson Salucci. O Dia Internacional contra a Corrupção em Angola. João Lourenço, quando estreava-se no cadeirão máximo do país, deixava um recado claro. Nem que nós vamos combater o nepotismo, a bajulação, a corrupção e tantos outros males, nem que os primeiros a tombar sejam militantes de base ou altos dirigentes do MPLA. Entretanto, o Presidente da República, assim fê-lo, deu os primeiros passos, começando a combater quem, inclusive, fez parte da máquina que o levou à Presidência da República. Hoje por hoje, quase que a corrupção não é tida nem achada e muitos dizem que a corrupção falhou. É a sua percepção, Dr. Gilson Salucci? Bom, permita-me fazer aqui, claro, uma reflexão, claro, em relação ao dia de hoje. Como sabe, estamos hoje a celebrar o 75º aniversário da Declaração dos Direitos Humanos. Na verdade, são os dias 9, foi ontem. Não, hoje são 10. Não. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não okay. Estava a me referir à Convenção das Nações Unidas ligada ao combate à corrupção. Não. Queria essencialmente saudar, claro, o dia 10 de dezembro de 1948, hoje 2023, claro, celebramos o 75º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E claro, não podia deixar de fazer passar esse momento. Por quê? Porque quando refletimos a questão da corrupção, ela tem que ver essencialmente também com um pilar que visa a dignidade da pessoa humana, visa, claro, a prossecução dos interesses que têm um alcance inicial à pessoa humana. E com certeza ontem, dia 9, celebramos, portanto, o dia que, no entanto, é proclamado como Dia Internacional do Combate à Corrupção. Há uma convenção das Nações Unidas que tem que ver com o combate à corrupção e com certeza há aqui uma ligação entre a corrupção e direitos humanos, daí que não podia deixar de fazer essa referência. Agora, em relação ao fracasso ou não do combate à corrupção, penso que é visível e é bastante perceptível que, do ponto de vista da concretização dos pilares que visaram efetivamente consignar no Estado angolano os princípios, alicerçar os princípios que iriam, claro, caracterizar o Estado angolano a partir efetivamente da vigência do presidente João Lourenço, conseguimos perceber
que, passado mais do que 4 anos, parece que as coisas não correm, não andam como se esperava, como se pensava. É só vermos que dos 448 processos de inquéritos que foram, portanto, estabelecidos, 88 foram remetidos à instrução, 20 foram as condenações e mais do que isso, 84 foram arquivados. Portanto, no universo de 448 processos, e percebermos que dos 448 processos, 88 foram remetidos a inquéritos, 20 foram as condenações, 84 foram arquivados, conseguimos perceber que há aqui alguma coisa que nos faz crer que o ideal concebido a partir de 2017, quando o presidente João Lourenço tomou o poder, portanto, até hoje continua inquinado porque várias são as incertezas sobre o real alcance do combate à corrupção. Eu penso que, tendo em conta isso, os pressupostos que marcaram os passos que iriam nos levar à implementação de um combate objetivo, de um combate rigoroso, de um combate sério e como objetivo ligado à consecução do bem-estar dos angolanos, pensamos nós que não terão feitos, portanto, parte do imaginário do executivo angolano quando concebeu a política que visava, portanto, o combate à corrupção. Com isso quero dizer que ainda estamos muito distantes, claro, de uma política efetiva que vise concretamente o combate à corrupção. É só vermos que, como temos estado a dizer, o presidente João Lourenço tem no seu executivo ainda pessoas que estão arroladas a processos ligados à corrupção. E com base nisto eu vou aqui, peço desculpa interromper, Dr. Gilson, vou aqui questionar ao Dr. Nonanzinga se entende que este combate à corrupção deve centrar-se, conforme defendem algumas correntes, no presente e não no passado. Há quem entenda que o combate tem sido seletivo no sentido de o atual governo atacar pura e simplesmente figuras que fizeram parte da estrutura do consulado Jazz. Na sua opinião, o que é que lhe parece que deveria ser feito pelo governo? Obrigado pela pergunta. O que deveria ter sido feito é, já que se despoletou o combate contra a corrupção, então que seguisse efetivamente os trâmites que a lei estabelece. Portanto, tinha que se generalizar o combate, não deveria ser, de certo modo, seletivo, como tem vindo a ocorrer. Tinha que ser necessariamente um combate cerrado para todos quanto assim o procederam, infringindo, portanto, tendo cometido este crime que é do colarinho branco, que tem a ver com o peculato, que aqui estamos a descrever como corrupção. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, fazer um enquadramento adequado para melhor fazer entender os nossos radiovintes o que é a corrupção. De modo geral, a corrupção é um suborno, é um uso de meios ilícitos para obter algo de alguém, é a perversão, é aquilo que é adulteração, é o ato de corromper ou corromper-se. Aqui, no caso concreto, estamos a falar da corrupção no âmbito do peculato, no âmbito que tem a ver com o desvio do erário. Portanto, o uso indevido, a usurpação daquilo que é de todos os angolanos, aquilo que é público, para o uso pessoal. Aqui trata-se de uma surrupiagem ou surrupianço, tirar às escondidas aquilo que é de todos os angolanos. E neste quadro, conforme está o tema em si, a PGR, que admite insuficiência na cooperação externa para a recuperação de fundos desviados para o estrangeiro, eu diria que há interesse dos países destinatários, portanto, desses fundos, em mantê-los lá, para o seu uso, a seu benefício. Esta é a verdade.
E caso a PGR não se esforce e não utilize os meios adequados para poder recuperar esses ativos, vai ser um bocadinho difícil recuperá-los. E aqui surge a patetice dos africanos, que volta e meia roubam dinheiro de todos e vão depositar lá fora para o aproveitamento daqueles países destinatários. Enquanto o que deveria se fazer seria investir aqui no país, conforme defende aqui o meu parceiro, o Dr. Cicato, porque beneficiaria a criação de empregos e, no nosso ponto de vista, seria talvez um atenuante, conforme defende aqui o Mano Cicato. Poderia haver um atenuante nesse sentido, porque os angolanos é que estão a beneficiar, portanto, os empregos. E a PGR deve trabalhar afincadamente para melhorar e assegurar esta cooperação externa, para vir conseguir recuperar os fundos que foram desviados para o estrangeiro, porque isso interessa-nos a nós, porque tiraremos proveito nesse sentido, caso esses ativos voltem ao país. Em linhas gerais é isso. E Romão, eu fico por aqui neste tema. Muito bem, nós agradecemos aqui os pronunciamentos do Dr. Ndondanzinga. A minha questão agora vai para o Dr. João Lucombo, que durante várias vezes o Presidente da República foi questionado sobre a possibilidade de negociar contra quem terá dilapidado o erário. E dou aqui um exemplo de Isabel dos Santos, que é das principais figuras atacadas pelo atual governo. Isabel dos Santos diz mesmo ser alvo de perseguição política. Entretanto, João Lourenço, numa das suas entrevistas, terá dito mesmo que não se trata de perseguir filhos de A ou B, trata-se de procurar responsabilizar quem dilapidou o erário. Acha que deveria haver uma negociação entre o Estado angolano e figuras como Isabel dos Santos, que alega-se que terá feito, apesar dos desvios, investimentos em Angola diferente dos demais? Okay, muito grato pela questão. Dizer que o reconhecimento da PGR vem apenas dar razão a vários argumentos já apresentados pela sociedade civil e pelos partidos na oposição, que já na altura viam um modelo de combate à corrupção instituído pelo atual executivo. Era um modelo que de facto visava mais, em primeiro lugar, o combate às consequências em vez das causas. Esse é um dos primeiros aspectos que fez com que essa luta não levasse, ou melhor, não fosse alcançar os objetivos para os quais foram definidos. Portanto, enquanto que no país, nós, se olharmos pelo espectro da corrupção, nós vemos que a grande corrupção é aquela que de facto está enraizada nas instituições, até nos órgãos de soberania. E é lá onde ocorre essa grande corrupção. Por exemplo, nós podemos falar da corrupção ou de elementos afetos a atos de corrupção na própria presidência. Mas está a dizer que a corrupção institucional chega a ser maior ou mais importante do que a corrupção dos tipos de corrupção. A nossa corrupção, ou melhor, corrupção em Angola é sistemática. E desta, a grande corrupção, que é a maior, ela ocorre ao nível dos órgãos de soberania. Infelizmente, é praticada por aqueles que deviam defender o interesse soberano do Estado, que são os governantes. Por isso é que eu dizia que, olhando para as causas, uma das causas que facilita este tipo de corrupção é a centralização excessiva do poder de decisão. Ora, o governo angolano, depois do advento de paz, envolvidos 22 anos, ainda continua a negar, ou melhor, continua a negar a implementação das autarquias locais, que seria uma das formas de descentralizar o poder de decisão. Mas acha que só as autarquias podem resolver o problema de Angola? Não é? Porque o que acontece? Num território de mais de 1.246.000 quilómetros, ou melhor, e 700.000 quilómetros quadrados, haver apenas um homem a definir as políticas, a decidir em torno dos vários problemas que assolam as comunidades, eu penso que humanamente é impossível. As autarquias teriam facilitado a descentralização do poder de decisão e permitir com que o próprio cidadão participe na gestão da coisa pública e fiscalize. Ora, havendo essa concentração, dá asos a atos como a extorsão, suborno, enfim, atos não é, que fazem parte de corrupção. Para dizer que
esse falhanço também, em parte, vai-se buscar, porque se olharmos pelo o valor até aqui desviados de forma ilícita dos cofres do Estado, que são mais de 100 mil milhões de dólares, e se olharmos por aquilo... De 500 mil milhões de dólares. Exato. E se olharmos por aquilo que o governo, nos esforços que tem vindo a fazer neste combate, arrecadou que não passam de 17 mil milhões de dólares, então o fosso ainda é maior. Ora, o que é que se tem de fazer? Como dizia, temos que rebuscar as causas. E destas causas também temos que repensar a pequena corrupção, por exemplo, que ocorre na administração pública. Ela tem causas próprias. Para além da ambição humana, uma das causas fundamentais tem a ver com a pobreza. E a nossa pobreza hoje, infelizmente, ao nível do país, é causada por vários fatores. Hoje você encontra funcionários públicos, assalariados, mas que vivem fazendo cálculos. Ora, o governo tende a entender que é preciso combater a pobreza com medidas salariais adequadas, que permitam com que os cidadãos, os funcionários públicos ou trabalhadores voltem a ter capacidade de compra. E isto terá um revés positivo até para a própria economia. Mas a minha questão, até o momento, não respondeu objetivamente a minha questão. Lá, a minha questão é, acha que o governo, inicialmente, para além desse pressuposto de combate à corrupção e, se calhar, afinar melhor os modelos de combate ao fenómeno, deveria, nesta altura em que se faz, já se fez o repatriamento de capitais, repatriamento coercivo, tentou-se de várias formas, mas do dinheiro previsto para a recuperação, nem sequer 30% conseguiu-se chegar. Entretanto, a minha questão é a altura do governo começar a negociar com as entidades implicadas nesses crimes de combate à corrupção, não é? Para pelo menos reaver parte dos bens e evitar que essas pessoas sejam criminalmente responsabilizadas? Eu penso que essa ideia seria a mais louvável, porque já na altura a oposição, sobretudo, entendeu que para além da perspectiva de recuperação de ativos e, sobretudo, o encarceramento dos autores, era bom que naqueles casos em que envolve milhões e milhões de dólares desviados, era bom que sentar com os autores, procurar encontrar um entendimento. E como sabe, os dinheiros, quando são desviados, vão fazer parte do sistema financeiro e monetário de um outro país. A sua retirada cria fosso do ponto de vista econômico, cria desemprego e até desestabiliza as empresas. E nenhum país está de forma, diria eu, se calhar muito leva a aceitar uma medida como essa. Acaba-se por levar um processo longínquo onde os autores, e até em muitos casos com a conveniência do respectivo Estado, acabam por depois relegar o processo para anos até ser esquecido. Ora, o nosso governo perdeu uma soberba oportunidade, porque se tivesse negociado com a Isabel dos Santos e com muitos outros envolvidos, que por sinal retiraram dos cofres do Estado milhões e milhões de dólares, penso que teríamos criado condições para que esse valor servisse para se investir no país, para criar mais emprego e, obviamente, estabilizar a nossa economia. Perdemos essa fase porque a luta de combate à corrupção, até um certo ponto, foi também levada a uma tendência de revancismo. Alguém que queria, de facto, fazer um revanche. Parece que havia alguém que fez mal ao outro, agora chegou a minha vez, pronto, também terei que fazer. Está a dizer então que o Presidente da República ou o seu governo se deixou levar por ânimos pessoais? Eu não disse isso. Para procurar resolver eu deixei entre linhas, não é? É para dizer que, pronto, infelizmente o Presidente da República perdeu essa soberba oportunidade, mas temos que sublinhar que... Esta soberana oportunidade. Exato. Temos que sublinhar que o combate à corrupção é uma responsabilidade de todos nós, porque a corrupção causa consigo inúmeras consequências para a economia do país e para as famílias. Por exemplo, uma boa parte dos dinheiros desviados ontem, que serviriam para, primeiro, a construção de escolas ou salas de aula, a melhoria da qualidade do ensino e dos serviços de saúde, mas que infelizmente esse dinheiro acabou por ser desviado para fins pessoais. Uma outra consequência que a corrupção de facto traz é que ela afugenta o investimento interno na economia, porque nenhum detentor... Exato, externo, melhor. Nenhum detentor de valores aceita investir num mercado onde, em primeiro lugar, os tribunais funcionam de forma debilitada porque não há uma autonomia administrativa.
o nosso poder judicial hoje ainda sente-se das amarras do poder político. E isto condiciona logo, porque uma economia trata-se com leis. Os Muito contratos são celebrados na base legal. Muito bem. Ora, quem não consegue criar esse ambiente econômico ideal acaba por perder inúmeros investimentos que seriam benéficos para o país. E sobre essa questão e as de populações. afugentar os investidores externos, eu lembro-me de uma entrevista de um brasileiro numa televisão angolana, onde ele terá dito que Angola às vezes se comporta como a bolacha mais doce do pacote. A única bolacha, do pacote. Exato. Entretanto, fez referência que o mau ambiente de negócios causado pelo fraco posicionamento da justiça, não só, inclusive a impunidade de indivíduos que surrupiam do erário e sem ser responsabilizados tem inclusive influenciado caso na não atração de investidores externos. Uma questão que eu coloco aqui ao Dr. Agostinho Cicato, que passo a saudade já e questioná-lo, para já, como é que acha que o combate à corrupção poderia ressuscitar, considerando o fato que muitos já alegam que o combate à corrupção emperrou, que João Lourenço não tem pernas para andar porque percebeu que está a dar um tiro no seu próprio pé. Eu lembro-me do Dr. Cicato já ter mesmo dito isso, que o MPLA não pode combater a corrupção sem que se combata a si mesmo. Acha que é um desafio que João Lourenço deveria, numa altura como esta, abandonar urgentemente, ou que há outra forma, na sua opinião, de combater a corrupção? Romão, agradeço pela saudação, primeiro, aos meus colegas, a todos. Romão, há aqui alguns dados que é preciso ter em conta. Combater corrupção a sério em Angola significa não haver governo amanhã. Ou seja, se segurarmos no combate à corrupção a sério e indiciarmos todos aqueles que estão envolvidos, que podem estar envolvidos, aqueles que podem ter usurpado dinheiro dos angolanos, desviado nos cofres do Estado. Primeiro é que não haverá espaço para as cadeias. Não temos condições. Aqui em Angola só há cadeia para pobre, não há cadeia para outra classe. Portanto, teríamos de construir novas cadeias. Depois, não teríamos governo, porque em Angola 99% dos que governam não podem arriscar dizer que desta água não bebeu. Pode não ter bebido, mas não pode arriscar. Apenas isso. A outra nota... Está a dizer que todos, direto ou indiretamente, terão participado neste ato? Eu disse podem não ter, só o tribunal pode dizer, portanto não cabe a mim, mas cabe a mim também presumir que... Mas qual seria a melhor forma? A verdade é que o país... A verdade é que o país foi à falência, literalmente. O país não tem dinheiro. Isto é que nos disseram. Nos disseram que o país não tem dinheiro. Se o país tinha dinheiro e não tem, o dinheiro foi em algum sítio. Portanto, o dinheiro não voou, saiu de algum esquema criado. E esse esquema saiu dos órgãos responsáveis para isso. Portanto, os cidadãos, e essa explicação é importante sempre dar, os cidadãos depositaram a sua confiança, deram poder a um grupo de pessoas que nós chamamos poder político, portanto, chamamos governo. Esse governo tem a responsabilidade, número 1, gerir bem o seu dinheiro, guardar e ter resultados, portanto, realizar aquilo que os angolanos desejam. Não é o que aconteceu com este grupo que supostamente terá desviado o dinheiro do Estado. Sabe o que aconteceu? Eu não sei se o termo que o professor Ndondazinga usou é um pouco mais, é menos. Talvez o meu termo seria mais difícil. Nós somos analfabetos até na corrupção. É que não é possível uma pessoa mesmo que passou na universidade 4, 5 anos, fez mestrado, fez doutoramento, falha até no modo de roubar. Assim,
isto é de tamanha, enfim, é a coisa que não tem como calcularmos. Portanto, como é que um indivíduo de consciência se tira o dinheiro dos seus irmãos, vai depositar numa conta num outro país que depois não tem acesso? Essa pessoa tem juízo. Estamos a falar de lógica. somos conhecedores de muita coisa. Não somos eles os que tiraram. Portanto, estou a me referir exatamente a ele. Porque também às vezes é preciso assessorar os que roubam. Quer dizer, porque, pelo menos, quer dizer, porque há coisas que não passam na cabeça. Há aquele tipo de pecado que até Deus fica assim, mas espera ainda, você cometeu esse pecado, eu não estou a ver o inferno para te colocar. É exatamente isso que aconteceu. Portanto, nós tivemos angolanos que a primeira oportunidade que tiveram é desviar o dinheiro para os outros países. Foram buscar, abandonaram as suas mulheres, foram buscar as outras mulheres na Europa e aqui, e as outras nossas manas. Foram, e este dado é extremamente importante, investiram o suficiente na maior parte desses países. Sabe o que aconteceu agora? Perderam aquela propriedade. Uns fugiram, foram, hoje já têm dupla nacionalidade, outros até negaram mesmo a nacionalidade angolana. Ora, e o que isso quer dizer? No princípio do combate à corrupção, já a sociedade civil, como os meus colegas fizeram referência, os partidos políticos já previam exatamente isso. Tanto é que conselhos para o presidente João Lourenço não falharam. Para a Procuradoria-Geral da República não falharam. Até apresentou-se um modelo que se poderia utilizar para combater. Sabe qual é o modelo que apresentaram? Há uma corrente que defendia que o MPLA deveria ele próprio sentar-se, reunir os seus, analisar o assunto internamente e depois tomar isto como um programa de combate à corrupção. Mas a questão, não me respondeu objetivamente a questão que eu coloquei. Qual seria a melhor forma de reanimar o combate à corrupção? É exatamente aqui onde eu estou a chegar, que é a última fase. E portanto, há outros que defendiam que seria bom haver uma amnistia de todos até 2017. Mas há aqueles, como é o caso, e é preciso às vezes, eu revisitei há dias aquele projeto que a UNITA apresentou no Parlamento, aquele projeto de lei, que apresentava uma espécie de junção das duas propostas, que seria a mais próxima. E esta proposta só não foi aceita, e eu disse isso no programa passado, por uma questão apenas de ego, orgulho ferido. Nós às vezes precisamos nos despirmos das axiomas partidárias e assumirmos que não interessa quem apresenta a proposta, se é viável para os angolanos, deve ser acolhida. E portanto, aquela proposta que a UNITA apresentou, portanto, eu estou a dizer mesmo, proposta que o grupo parlamentar da UNITA apresentou naquela altura, e eu gostaria até que se tornasse isso público e as pessoas pudessem ler aquilo. Aquela era uma proposta que, no meu entender, seria uma das soluções para se resolver. O dinheiro perdido, dinheiro que está fora, perdemos. Aliás, Portugal nos deu essa lição em novembro de 2018. Quando o Presidente da República foi visitar Portugal, o primeiro-ministro português disse o seguinte: não está em causa o local onde se encontra o dinheiro. Está em causa o local de onde saiu o dinheiro. Não é de onde. Está com quem está. Portanto, a questão não é aonde está. Portanto, isso, onde está no sistema financeiro. E, portanto, e até os jornalistas perguntaram-lhe se aquilo era um assunto fraturante. Disse claramente, não. Aliás, não se põe isso em discussão. Portanto, nós vamos ajudar a contar o dinheiro, vamos indicar aonde está, com quem está tudo bem, aonde está, essa é uma questão de soberania. É assim que acontece. Portanto, as nossas leis terminam mesmo nas nossas fronteiras, tirando as convenções. Vou primeiro conceder ao Dr. Gilson Salus. Sim, foi antes da entrevista. Antes do ponto de ordem, Dr. Gilson, faz favor, tem um minuto para intervir. Bom, Romão, obrigado por me conceder esse um minuto. É importante salientar aqui que quando questiona o que terá falhado,
por que fracassou o combate à corrupção, eu penso que há um pilar que fundamenta isso. Tem que ver com o fato de fazermos do combate à corrupção uma espécie de charlatice política, onde o aproveitamento político moveu determinadas pessoas, no caso aquelas que hoje suportam, detêm o poder político em Angola e que, no entanto, esperavam verem-se nas vestes de Messias. Daí que não tivesse existido, portanto, uma espécie de concertação nacional. Por quê? Porque o combate à corrupção, para a nossa realidade, desde 2017, com certeza que tínhamos no nosso consciente que era um problema estrutural, era um problema sistémico, era um problema que já tinha escapado ao controle das instituições do Estado, que já estava no nosso seio, até mesmo nas comunidades, nas nossas casas. Daí que não fosse possível conceber uma política de combate à corrupção que privilegiasse, portanto, o egoísmo, que privilegiasse o oportunismo político, que, portanto, alimentasse charlatice de quem queria ser Messias. Era importante que todas as forças da sociedade, quer autoridades da igreja, quer organizações da sociedade civil. A estruturação do processo para que houvesse sucesso no combate à corrupção foi muito mal montada. Foi mal concebida. E aliás, procurou-se dar apenas protagonismo para algumas pessoas que queriam aparecer como solução para o problema, quando tecnicamente, na sua opinião, não resolveram absolutamente nada. Com certeza, porque se tivéssemos um modelo inclusivo, se tivéssemos um modelo em que todas as forças vivas da sociedade, às quais já me referi, no caso, organizações da sociedade civil, com uma certa idoneidade, partidos políticos na oposição, partido que suporta o governo e outros afins, claro que conseguiríamos conceber um projeto de nação que visasse de forma objetiva e clara o combate real, rigoroso à corrupção. Mas só que... Eu vou fazer uma questão muito propositada. Não será que esta inclusão que sugere seria de facto o mote para que o governo perdesse o controle, quando falo controle, com as devidas aspas, do próprio plano de combate à corrupção, pela inclusão das forças que cita? Agora que perdeu. Não, eu penso que não perderia. Por quê? Porque aí haveria consenso. Por quê? Porque aí haveria, claro, uma política que fosse resultar... Estou a querer dizer subentendidamente, não será que o MPLA está a fazer um combate forjado para beneficiar a si mesmo? Por e isso... que, caso incluísse as outras forças, o combate à corrupção não seria o que é? Com certeza, por isso que eu disse que desde muito cedo o combate, a política definida para o combate à corrupção foi revestida de charlatice política e, claro, de aproveitamento político. Daí é que nós não sentimos nela a inclusão quer de forças vivas da sociedade, organizações da sociedade civil, as igrejas e não só, como também partidos na oposição que conseguiram conceber um projeto que visasse uma política real objetiva para o combate à corrupção. Mas o que é que aconteceu? O que aconteceu é que alguns entenderam-se messias e que, portanto, poderiam ser os salvadores da pátria. E isso, infelizmente, levou ao fracasso do combate à corrupção. Pedia também, instantes, um minuto de intervenção. Exatamente. Eu queria apenas fazer aqui um reparo. Pronto. Dizer que os Estados, no âmbito da Convenção de Meredas, não é, das Nações Unidas, têm a obrigatoriedade de fazer a troca de informação e facilitar até a recuperação de ativos ou fundos desviados. Isso é uma obrigação dos Estados. Por isso é que, mesmo naquela locução em que o primeiro-ministro português esteve, não devia ter esquecido de que existe uma convenção internacional que estabelece com que os Estados têm essa obrigatoriedade de fazer a troca de informação e até facilitar na recuperação dos tais fundos. Ora, infelizmente, o interesse do Estado, ou melhor, de cada Estado, é que às vezes acaba por vir de cima e vai dificultando o processo de recuperação de ativos. Mas como dizia aqui o Romão, qual é o melhor modelo? O melhor modelo de combate à corrupção deve focalizar não apenas nas consequências. E aqui permitam-me abrir parênteses para dizer que as consequências podem ser, por exemplo, a recuperação de ativos, o encarceramento dos seus autores. Esses fazem parte das consequências. É importante para o Estado, mas não é o fim da corrupção, porque a corrupção é um mal que afeta a todos e está enraizado de forma sistemática no nosso país. Nós temos uma corrupção que está em todos os níveis, é pequena, é grande e até é eleitoral.
Portanto, o seu combate deve olhar sobretudo pelas causas. Porque se a gente estanca as causas, não teremos futuros atos de corrupção. Ora, o que é que o governo fez? Fez um programa de combate à corrupção apenas que visou combater as consequências. E hoje, por exemplo, mesmo nesse sentido, pelo facto de se ter fechado no que toca à questão do diálogo, hoje temos as consequências que temos. Dos 100 mil milhões de dólares, fruto da investigação que a PGR levou a cabo, que se dizem ter sido desviado dos cofres do Estado de forma ilegal, o governo até aqui só conseguiu recuperar 17 mil milhões. Fala-se em 30 milhões Não, 17. de recuperação. Não, fala-se em 17. O último relatório falou em 17. E destes tem ativos e fundos. Ora, o fosso é de facto muito maior. Mas se tivéssemos optado naquilo que estipulava o projeto de lei que o grupo parlamentar da UNITA apresentou, penso que teria amenizado a situação. Isso teria alguma conciliação, tanto da parte de quem desviou e do Estado. Mas agora estamos a perder quase tudo. Por isso é que temos que reaver a forma como estamos a fazer o combate à corrupção. E essa revisão tem de tocar sobretudo nas causas. Eu estive aqui a apontar algumas das causas, já até falei de duas, mas ainda há outras causas. Uma delas é a questão da burocracia excessiva da nossa administração pública. Mas agora, Não é? antes mesmo de falar e a referir este aspecto da burocracia excessiva, Exato. o Estado tem levado a cabo um programa de simplificação, o que tecnicamente há quem diz que ainda que se simplifique o acesso aos serviços públicos, se está pura e simplesmente a abrir um outro precedente para possibilitar a própria corrupção Não, eu nas penso, instituições públicas. eu penso diferente. O processo de simplificação, se for tido em conta, tal como o termo diz, pode acautelar os atos de corrupção. Porque uma administração burocrática, como todos sabemos, é uma administração que facilita os atos de extorsão, nepotismo, enfim. Mas se tivermos uma administração digitalizada e simplificada, vai evitar esse contacto, vai evitar a morosidade, e isto só em si não permitirá com que os atos de corrupção que temos vindo a viver, até de pequena corrupção, tenham morada na nossa administração pública. Eu Muito penso bem. que é diferente. Por Doutor- isso é que eu estava a dizer aqui que o nosso governo, ou melhor, o governo de Angola, se quiser de facto fazer um combate sério da corrupção, tal como já se disse bem, sendo este um mal que afeta a todos, está enraizado em todas as partes das nossas vidas, pensamos nós que é preciso pautar por um programa que seja inclusivo. E esse programa tem que tocar sobretudo nas causas, combater a pobreza com medidas políticas, econômicas e não só, não é? Descentralizar o poder de decisão, não é verdade? Procurar reduzir a burocracia na administração pública e, sobretudo, também olhar naquilo que se pode chamar como, como é que eu diria? Olhar, sobretudo, naquilo que se pode chamar como uma medida preventiva dos atos de corrupção, Muito bem. que é... Sim? Sim, sim, sim. De facto, a prevenção da corrupção. no caso. Exato, que é de procurar... Ao invés de combater, procurar prevenir para que o mal não aconteça. Exatamente, porque o que é que acontece? Nós hoje estamos muito habituados, na nossa moda angolana, de querer primeiro sofrer para depois prevenir. Devíamos tomar medidas, porque só o processo de Simplifica 1.0 está a gastar milhões e milhões no cofre do Estado. É positivo, mas deve ser bem pensado. Nós temos que optar por políticas mais preventivas do que curativas, ou se calhar que nos permitam seguir depois os obstáculos. Muito bem. Professor Ndonanzinga pedia em instantes também um ponto de ordem, faz favor, É tenha verdade, eu vontade. queria fazer uma observação extremamente importante, porque os meus parceiros aqui do painel avançaram muito bem determinadas razões, determinados argumentos, mas há uma questão a ter em conta que todos nós não estamos a falar. Embora que aqui o Lucombo tenha chegado lá, mas não foi ao fundo da questão. O problema reside também na educação. A educação cívica e moral. Esta deve ser o pilar. Porque com base na educação cívica e moral, que esteja no currículo escolar, logo no princípio, logo no limiar dos estudos,
automaticamente vai ser uma base segura para preparar, para moldar as pessoas em termos de moralidade, saber que a corrupção é um mal, é um cancro a combater rigorosamente. E, entretanto, corroborando com eles também, eu devo dizer, e sobretudo aqui ao Dr. Cicato, é que diz sempre e acertadamente, generalizar esse combate implica no dia seguinte não termos governo, mas eu sou plenamente de acordo que isso venha a acontecer. Que se generalize esse combate, conforme disse o Salusi, com o envolvimento de todas as forças vivas do país, para que não venha a ter governo mesmo no dia seguinte, que o MPLA deixe de ser governo, demita-se em massa, e o povo ganhe consciência de punir, de penitenciar o MPLA nas eleições para tirá-lo do poder. Não acha que a nossa economia ou a nossa realidade política ou socioeconômica seja um pouco semelhante à do Brasil, onde depois do presidente Lula da Silva, que foi o presidente que antes da sua saída o Brasil era dos países mais corruptos do mundo, entretanto a economia fluía. Jair Bolsonaro entra sem nenhuma acusação de corrupção, mas a economia, quase conforme dizem os próprios brasileiros, lascou. Não, a economia falhou. Olha, cada realidade é uma realidade. Cada contexto é um contexto. Não será que a nossa economia Nós não podemos alimentar em Angola a ideia de que sem o MPLA no poder, este país não vai marchar. Por favor. Isso até é um erro. Não, Isso é grave até. Vamos agora dar Isso é um erro traço. a palavra ao doutor. Não que eu defenda isso. Não, mas Eu estou a dizer que deixa-me só citar aqui uma expressão Exato. do Dr. Filomeno Vieira Lopes, que terá dito mesmo que este país foi organizado para ser roubado. Então estou a dizer, caso se destitua todo o governo, à semelhança de outros países, por exemplo, agora Portugal, o presidente assinou a admissão do seu governo porque entende que o governo falhou. Se é que se demitir, por exemplo, o MPLA repentinamente, não acha que poderá haver uma dificuldade enorme na reconstrução das instituições? É essa a questão. É o seguinte, mas antes não, doutor, é só um breve reparo. 30 segundos, faz favor. É o seguinte, nós temos o país que temos fruto de se ter vivido num país durante 48 anos, mas sem alternância. Sim. É que nós, os angolanos, em 48 anos, habituaram-nos a ver a mesma coisa, a comer da mesma fruta e a falar a mesma linguagem. Então, nós infelizmente, estamos na mesmice. Se houver alternância do poder, os que virão quererão fazer melhor para merecer a confiança do povo. E isso cria desenvolvimento. Sim. E é isso que nós temos que apregar aí às nossas comunidades, de que precisamos de alternância, porque as alternâncias, para além de fortificarem as instituições, criam crescimento e desenvolvimento, criam oportunidade. Nós só temos os vícios que temos por causa dessa longevidade do poder. A longevidade faz mal. Muito bem. Dr. Cicato, pedi a instantes também uma palavra de ordem para seguirmos já e encerrarmos esse tema, porque nós temos aqui mais 4 assuntos para discutir. Faz favor. Sim, eu só espero não estar penalizado, mas não vou falar. Nada, também não. Estamos aqui num debate, amém. Romão, em relação a este assunto, eu acho que até para encerrarmos, era apenas para acrescentar que, na verdade, é saudável que também as autoridades reconheçam que tenham falhado ao longo, neste percurso, exatamente, claramente, quando se reconhece determinadas insuficiências, exatamente, para dar passa 2 mensagens. Ou para acomodar as pessoas que poderiam fazer certa crítica, ou então para criar caminhos para redefinir melhor. Mas sobre isto, eu creio que o governo não vai redefinir agora, porque aprovou há pouco tempo um plano, acho que é o plano de combate contra a corrupção. Portanto, eu creio que vai trabalhar exatamente neste sentido. O que deve acontecer, acredito que é isto que nós poderíamos tratar, é definitivamente pensar-se que em Angola valem todos. Angola vale os seus corruptos, Angola vale os seus bons filhos,
Angola vale todos aqueles que vivem em Angola, aqueles que trabalham por Angola. O que é necessário nesta altura é se definir um programa que exclua os heróis e vilões. Portanto, aqui deve-se excluir isso. Deve-se olhar se Não está a dizer que quem adotar uma roubou medida. é normal, vai ser acolhido, sem que haja qualquer responsabilização? Sobre isto, quero mesmo remeter àquela proposta que a UNITA apresentou. Por isso é que eu até gostava de pedir à UNITA que pudesse torná-la pública. Porque aquela proposta, lida, estudada minuciosamente, é uma das melhores alternativas que podemos ter. Primeiro, elimina a tal dita perseguição, porque o que é que nós teríamos? Nós teríamos até incentivo de pessoas que desviaram A semelhança a do vir, Ruanda, não, a trazerem para cá, a semelhança do trazer- Ruanda de políticos que decidiram. pudesse ser ou não, mas o importante é que teríamos dinheiro a virem para cá e este, por conseguinte, não só beneficiaria até o sistema financeiro, porque nós precisamos de dinheiro. Exato. Nós ouvimos, aliás, a esta altura, não sei se falamos desse tema, o EMIS aumentou lá E é isso mesmo. os tais preços e tanto mais. Pronto, mas o que é recomendável nesta altura é todas as forças vivas, portanto, o governo permitir a que o debate volte, a que apresentem-se as soluções e ele aplicar as soluções. Portanto, não adianta ser teimoso nas velhas soluções. Não estão mesmo a resultar. Aliás, o exemplo claro é exatamente esse, de que não estamos a recuperar nada. O dinheiro recuperado está na conta da PGR. Portanto, o dinheiro interno daqui da casa está na conta da PGR, ainda ninguém está a beneficiar. O dinheiro que está no exterior, que até agora nós ainda estamos na contabilidade, porque ninguém sabe quanto é que saiu. Portanto, até agora ainda estamos Muito a bem. contar Já- quanto é que saiu, para terminar. está em Mas há uma questão em que Antes, país. doutor, Desculpa, estava- Portanto, assim que- Há uma para questão, terminar doutor Cicato, a desculpa última nota. interromper. Há uma questão. Estás a defender de forma permanente, a miúde mesmo, o projeto da UNITA sobre esta matéria. Mas eu digo-lhe o seguinte, seria bom que se considerasse esse projeto até um determinado tempo da governança do MPLA que ocorreu para o passado. Isto não quer dizer que para a futurologia, de que venhamos a permitir que no futuro todo corrupto que aparecer por aí abranja nisso. De que, mesmo futuramente, a pessoa, conforme o Saliusi perguntou há pouco, quer dizer, a pessoa venha cometer Não, doutor. e abranja nesse sentido. Doutor, Não, é não lhe preciso- corto o raciocínio, a ideia- mas dizer que o Preciso próprio projeto situar, também está preciso bem, situar. não, o projeto está bem delimitado. Nesse sentido. Ok. Ela não está para, ou melhor, não faz previsões futuristas, trata de um Ok. problema exato, Efetivamente. que é a recuperação do Preciso PIB. que tenha a ver com o que Exatamente. ocorreu com a governação do Exatamente. MPLA até Exatamente. este tempo. Exato. Aí nesse sentido concordo. Doutor, aqui mesmo já para terminar esta minha intervenção, o que aqui é importante reter é dizer que nós temos um outro problema também que, pronto, não se coloca aqui, mas os meus colegas fizeram referência, os partidos políticos na oposição precisam de facto nos mostrar que estão mesmo preparados para ser poder também. Portanto, que estão preparados para demover o MPLA no poder. Porque também se o MPLA está esses anos todos no poder, nós, os cidadãos, também podemos presumir que uma quota parte dessa culpa é de quem tem a responsabilidade também de tirar. Atenção, estou a dizer responsabilidade política. O único que vai às eleições, É um partido. que tem a responsabilidade, que tem portanto, que tem o direito a ter, Essa de potência. competir, exatamente, de alcançar o poder,
são os partidos políticos, e por acaso tenho aqui 2 partidos políticos na oposição, têm essa responsabilidade. Em 2027, senhores, se não ganharem as eleições também, É melhor se arrumar. depois, sim, porque depois fica difícil. Fica difícil convencerem também o cidadão. Já não podemos Era só uma provocação que eu queria fazer. Temos outros quatro assuntos. Não, doutor Locombo, não. Sobre este assunto Doutor, já não podemos mais falar. Não. Por favor, doutor. Foi só Eu vou pedir, provocação. não, doutor Locombo, com todo respeito. para deixar também. Não, doutor Locombo, Faz faz favor. favor. Foi Nós só uma temos- provocação, Temos doutor 4 Cicero. outros temas. para outro dia. Nós temos apenas 40 minutos Não para é para abordar debater, isso. não é para Doutor, debater. Equacionar o tempo. desse jeito não vamos gostava- conseguir. Não eu vamos gostava conseguir. também, Não, doutor, por favor. Equacionar o dizer Com tempo. todo aqui respeito, que- doutor Locombo, com todo respeito. Desse jeito nós não vamos equacionar o conseguir. Nós temos 40 minutos. Eu tive que deixar que todos. Não estás para a não- cortar para- o direito à resposta. Não. Equacionamento Aqui nós não do estamos. tempo. Você foi grave. Não, ainda que fosse, já teve a sua palavra. Eu só concedi a palavra ao doutor Cicato, que foi recebido, cedeu um ponto de ordem ao professor Ndonazinga. Por isso, nós vamos aqui falar sobre a questão do tribunal ter iniciado o julgamento da rede de indivíduos, trabalhadores do Tribunal Supremo, que é acusado de extorsão ao antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás. Segundo informações, é que um dos sobrinhos do próprio Joel Leonardo terá usado o nome do tio para, em nome do seu próprio tio, proceder então extorsão ou extorquir o ex-ministro dos Transportes em troca de liberdade. Eu começo com o Dr. Ndonazinga. Professor, como é que olha para esta situação? Um processo como este, desta natureza, de indivíduos do Supremo Tribunal, não é, tentarem extorquir um indivíduo que está na cadeia, não é? Como é que olha para esta situação? Olha, aqui primeiro felicitar o doutor Augusto Tomás pela coragem que teve de denunciar esses extorsionistas ou extorsionários que queriam a todo custo lhe saquear uma parte de dinheiro que ele também surrupiou ao Estado angolano. Entretanto, aqui estamos a ver a existência de uma rede. Está aí provada. O gatuno roubou. Quem roubar o gatuno? Portanto, há aqui uma coincidência do grau de parentesco deste dito major em causa, portanto, permita-me redundar isso mesmo, ser sobrinho do juiz presidente Joel Leonardo. Infelizmente aqui estamos em face de uma pessoa protegida pelo presidente da República, o juiz presidente do Tribunal Supremo, o Dr. Joel Leonardo. É uma das pessoas protegidas do presidente João Lourenço. E eu gostaria de recomendar a seriedade, a coerência nas nossas entidades, que são titulares, quer do Poder Executivo, do Poder Judicial, assim como do Poder Legislativo. Seriedade, coerência nas suas ações. Ter em conta a questão da sua personalidade perante o povo, perante a sociedade, perante o mundo todo que os acompanha milimetricamente. Aqui há uma questão a felicitar a Ordem dos Advogados, que efetivamente pediram que o juiz fosse incluído no processo para depor. Muito bem. Por outro lado, há uma questão também, dois exemplos a felicitar também. Há dois órgãos na nossa organização do Poder do Estado que estão bem nisso, que estão a melhorar o seu desempenho. Eu estou a falar da PGR, no caso Joel Leonardo, aquela coragem de efetivamente produzir um relatório nesse sentido e ter feito algum inquérito e descobrir e colocar a nu e a descoberta esta situação. E a Ordem dos Advogados, que estão muito bem nisso, e de forma corajosa, estão a pedir que ele fosse também arrolado. Dr. Locombo, defende o fato de agora a Ordem dos Advogados ter pedido que o juiz Joel Leonardo, o juiz do Supremo Tribunal, seja arrolado neste processo, que o seu sobrinho usou o próprio nome de Joel Leonardo para extorquir
Augusto Tomás para lhe tirar da cadeia? Bom, eu penso que o crime não é transmissível, desde que a PGR, que tem, portanto, a responsabilidade de fazer uma investigação, se assim concluir, aí sim, estou de acordo que seja rolado. Mas caso não, continuo a defender que o crime, não é que o crime é intransmissível, não é? O facto dele ser tio do acusado não significa dizer que automaticamente ele é criminoso. Não é por ali. Penso que precisamos separar as águas. Em segundo lugar, esses atos de extorsão que se vivem num órgão de soberania, como é o caso do Tribunal Supremo, demonstram logo aquilo que estávamos a dizer, que infelizmente a corrupção reina nos órgãos de soberania. A corrupção está lá. Por isso é que precisamos, de facto, olhar com alguma atenção, com alguma seriedade, o combate à corrupção que tem vindo a ser feito. Temos que, de facto, buscar as verdadeiras causas para que, daqui mais um tempo, consigamos ter um país onde a corrupção não esteja de forma sistemática como a temos agora. Enfim, dizer que a vida nos ensinou que há questões que devem ser resolvidas. A louça suja lava-se em casa. E eu não vou levar essa preocupação que me foi deixada aqui. Por isso, vou aproveitar os meus minutos para dizer que, Dr. Cicato, eu gostaria de dizer que a oposição tem vindo a fazer muito para a alternância do poder no país. E mais, há uma tendência de nós, os angolanos, pensarmos que a luta pela alternância do poder é apenas uma responsabilidade exclusiva dos partidos políticos. Não, apesar deles serem autores principais, porque ascendem ao poder e exercem mas não são os autores, ou melhor, não são os únicos responsáveis. Digo isso por quê? Porque as consequências que advêm da má governação afetam tanto os partidos políticos como a população em geral. Por isso é que a luta para a alternância, para criarmos instituições que sejam saudáveis, funcionais e fortes, é da responsabilidade de todos. E eu lhe garanto que nós, sobretudo a UNITA, temos vindo a fazer um trabalho árduo para que muita coisa que hoje se fala no país sobre corrupção, sobre a má governação, hoje fosse de facto do conhecimento dos cidadãos angolanos e do mundo. A UNITA tem vindo a fazer muito para que hoje as instituições democráticas que inauguramos em 91 fossem a ganhar vida, mas sabemos que elas ainda não têm a vida que gostaríamos que tivessem, porque os autores principais que estão nela, infelizmente, tentaram metamorfosear-se, mas continuam, mesmo com a capa de democrata, mas continuam com as ações que se podem considerar ações marxistas e leninistas. Essa é a razão que estamos nessa, mas eu convido o doutor no sentido de que temos que trabalhar juntos, porque o país precisa de alternância, o país precisa de novos ares, de uma vida diferente. Era só uma resposta, não era uma campanha. Porque a luta não tem sido apenas da UNITA. Exatamente. A luta tem sido transversal, é isso que dissemos. Nós afende lá, sobretudo na vigência do presidente Orlando e agora vamos trabalhar. Foi o primeiro a detonar, a dizer as verdades nua e crua perante o presidente José Eduardo dos Santos. Felizmente, o presidente José Eduardo dos Santos respeitava o presidente Orlando Roberto, nunca levantou o dedo nem a cabeça, sempre que ele dizia essas verdades. Já o dizia, já tinha lhe dito que havia Alibaba e 40 ladrões neste país, já o dizia que havia cleptomania, já que uma série de coisas que Orlando Roberto dizia em tom alto, em bom tom e alto, pela personalidade que ele e pelo trabalho que ele fez neste país. Muito bem. Ninguém pode para não termos que fazer campanha aqui agora, senão vamos ficar aqui depois. Não, era só para situar isso. Não é só a UNITA. E nós não sei se faríamos que campanha. Tem sido transversal. Em nome da sociedade civil. Doutor, a nos juntar. Portanto, sim. Vou aqui questionar ao Dr. Cicato. Como é que olha esta situação? Para já, a mesma questão que fiz ao Dr. Lucombo, faço assim. Concorda com a ideia de que o Joel Leonardo deveria ser arrolado ao processo, conforme pediu a ordem dos advogados, ou corrobora com o que disse o Dr. Lucombo, o crime não é transmissível? Eu não concordo com nada. A única coisa que digo sobre esse processo é que se há implicados e há um processo, se cometeram, que sejam responsabilizados.
Portanto, a justiça funciona de facto e nós às vezes minimizamos, mas não temos noção do que é alguém sofrer num processo judicial e ser condenado, estar a cumprir uma pena e depois ainda vem o Chico esperto aliciando-lhe para comprar a pena. Portanto, estamos a falar disto, nós estamos a falar de algo das coisas mais graves, porque no país temos o problema já de ser condenado. Em Angola, um indivíduo condenado, portanto, está pintado para a eternidade. É como ter uma doença venérea aqui. Portanto, as empresas, essa conversa do tipo ressocialização, não sei o que, é para bom dormir. O indivíduo que tenha passado para os serviços prisionais, que tenha sido condenado, dificilmente consegue se reabilitar. Está manchado. Estamos a falar de um indivíduo ainda àquele nível, quase que tem o famoso foro privilegiado, e a pergunta que temos de colocar não é esta. A pergunta é, se Augusto Tomás, que até foi ministro dos transportes, foi a pessoa mais próxima, uma das pessoas mais próximas do antigo presidente, se calhar também uma das pessoas mais próximas do atual presidente. E já foi também ministro das Finanças. Foi ministro de um pouco de tudo. Foi subornado. Ou seja, foi tentado, não é, a esta prática. Quantos outros casos terão acontecido e morridos aí? Portanto, a confirmar-se que é este grupo. O caso de Augusto Tomás que é este grupo. Foi só dos casos que veio Não, atenção, a um nível do Supremo. Por isso estamos eu a falei falar da coragem de um tribunal Augusto superior. Portanto, isto aqui não é um assunto barato, não é dos miúdos. Portanto, se é o nível do Supremo, quer dizer, estamos a falar do tribunal mais alto já, no teto da casa. superior. Há isto. E a nível dos tribunais de primeira instância, o que é que há? Portanto, essa pergunta fica para o sistema de justiça, deve responder. Muito bem. Dr. Gilson Salus, como é que olha para esta situação? Aliás, fez aqui menção do facto de existirem eventualmente outros casos que não chegaram à tona, porém é uma preocupação a nível de um tribunal superior que deveria, com toda a necessidade, combater veementemente atos dessa natureza. Os latinos diziam quod homines totis sintetia, né? A justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido e, portanto, para nós é preocupante termos em nossa posse informações que ditam que uma pessoa muito próxima de uma figura com responsabilidades muito altas que dizem respeito na moralidade da sociedade, tendo em conta a função que ocupa, não é sem qualquer coisa que trata-se do presidente do Tribunal Supremo. Porque seu sobrinho está arrolado a um processo no qual pretendia-se extorquir 3 milhões de kwanzas ao ex-ministro dos transportes. Portanto, isso vai ainda descambar na temática que estávamos há pouco tempo a discutir, que tem que ver com a corrupção. Isso faz-nos crer que, infelizmente, há aqui uma espécie de imoralidade do sistema de justiça angolano. Portanto, há uma espécie de personificação das instituições. Portanto, isso não é de só menos tom e que as pessoas deveriam minimizar, não. Daí que eu entenda e acredito que, claro, a Ordem dos Advogados de Angola esteve muito bem. Se há um sobrinho do juiz está arrolado ao processo, efetivamente que o juiz deve ser arrolado no sentido de prestar declarações. Sim, de prestar declarações. Por quê? Porque, mais do que isso, quem lê o processo consegue perceber que há matérias factíveis, há evidências como áudios, vídeos que o Ministério Público diz terem em posse, que reforçam, claro, que a acusação não é solteira. Daí que eu penso que
é fundamental, é importante, claro, que o juiz seja ouvido, seja transformado em declarante. São 11 declarantes, penso que deveríamos, portanto, incluir o nome de Joel Leonardo para que fosse prestar alguma declaração, tendo em conta que não é qualquer pessoa que está rolada ao processo, é o seu sobrinho, cuja ligação é muito forte e que, portanto, se calhar alimenta o fio de corrupção que existe ao nível do Tribunal Supremo. Daí que eu acho que isso, mais do que nunca, revela de facto que a nossa justiça foi tomada de assalto. E um país cuja justiça foi tomada de assalto é um país no qual a moralidade pública inexiste. E quando inexiste a moralidade pública, efetivamente que é um país condenado efetivamente a réplicas, a reprodutividade da corrupção. Por quê? Porque a justiça é aquele espaço que tem por responsabilidade garantir que, ultrapassadas todas as etapas possíveis a nível institucional, ela não se deve passar, de modo a que preserve a moral pública. E falando desta questão da moral, eu gostava aqui agora de atrelar mais um assunto que também está na agenda de debate, o fato de o filho do ex-presidente da Assembleia Nacional estar agora a levar a cabo um movimento para forçar um congresso extraordinário, o congresso do MPLA, está previsto para 2026. Entretanto, ele quer, não é, antecipar o congresso para remover João Lourenço da liderança do partido, porque ele entende que o presidente da República não tem moral para continuar na liderança do seu partido. Há quem diga que esta atitude do jovem Dias dos Santos está revestida de influência, não é, de figuras de proa do próprio MPLA. Qual é o seu entender relativamente a este posicionamento de um jovem como Gilson Salus? Não é como Gilson Salus. Se o fosse, não teria o impacto que tem, né? Diz-se que em política não existem coincidências, né? As coisas têm razões de ser, mas também ao nível da ciência política é compreensível que os líderes constroem-se à volta de figuras com um certo perfil, né? Não conheço perfeitamente o filho do ex-presidente da Assembleia Nacional, pouco se sabe a seu respeito ao nível desta pública, portanto, para dizer que não é qualquer um que é transformado no indivíduo com perfil, características de poder. Essa é a primeira questão. Por outra, eu penso que ele aproveita aí muito bem, com certeza aproveita os fatores que estão bem espelhados na nossa sociedade, porque ele fala claro, aquilo que está à volta da razão que ele apresenta para, no entanto, haver um congresso extraordinário que visa a destituição, claro, do presidente João Lourenço para a eleição de um outro presidente com um perfil que visa garantir aquilo que ele chamou de coesão social. Ele apresenta como razões, por exemplo, a precariedade financeira do país, apresenta razões como, por exemplo, a precariedade socioeconômica, o desgaste do executivo em torno da figura do presidente João Lourenço, o desgaste do partido, claro, como razões mais do que óbvias para, portanto, se levar a cabo um congresso extraordinário que visa restituir o partido à instância que sempre esteve. Agora, é claro que essa posição não é inocente. Efetivamente, existirão pessoas à volta deste indivíduo que estão aqui a revelar na pessoa dele que há uma insatisfação contra João Lourenço, há com certeza fissuras mais do que óbvias ao nível do partido MPLA e que, portanto, vamos crer que nos próximos anos haverão muitas surpresas, muitas coisas poderão desenrolar-se no sentido de, claro, vermos a possibilidade, claro, de um congresso extraordinário que visará, claro, ou a manutenção de João Lourenço, porque também aqui é uma outra coisa, das duas. Uma,
ou há Acredita que um o próprio- conjunto, o próprio- ou há um conjunto de figuras à volta deste indivíduo no sentido de desfazerem-se de João Lourenço da presidência do MPLA, ou É uma outra estratégia é para uma que João estratégia Lourenço- de permitir que haja mais cedo o Congresso Extraordinário e que se discuta o possível terceiro mandato. Eu não tenho dúvidas disso, no sentido de rever o artigo ao nível do Estatuto do MPLA que impeça João Lourenço de concorrer no próximo Portanto, ele pleito estaria eleitoral. a usar o próprio... Provavelmente, em jovem política, para- a política é um jogo muito Aliás, forte no qual... não é de qualquer figura que se puxa a aliagem do jovem que agora está a pregoar a necessidade da antecedência do Congresso. E conforme disse o Dr. Gilson Salucci, em políticas não há coincidência. Dr. Cicato, olha para esta frase e o próprio jovem terá dito mesmo que ele, no seu Instagram, faz referência que atos de bajulação, nepotismo e, aliás, reforça a questão da submissão canina dos militantes ao presidente do partido são fatos que ele defende que devem ser erradicados. O doutor olha para o MPLA e olha para o jovem, pela linhagem de onde vem, acredita que poderá de alguma forma haver qualquer efeito pela coragem, pela atitude corajosa do jovem? Não acredito. O meu percurso nessas lidas me fez ver muita coisa, o Salus, o Romão. Primeiro, eu tenho muita dificuldade de comentar sobre o indivíduo porque é mesmo ilustre desconhecido. Sim. É mesmo muito difícil, sabe? Porque eu analiso política. Portanto, analiso atores, factos políticos, factos políticos, fenômenos políticos. Ele não é uma dessas coisas. Não se enquadra em nenhum desses. Nós estamos diante de um vazio político. Nós estamos diante de um militante, eventual militante. Eu também não sei a sua militância, aliás, eu não conheço. Portanto, e que terá enviado uma carta para o seu presidente. Portanto, um expediente interno. Que considero mesmo um expediente interno, pudesse ser um militante da UNITA, mandar para o presidente Adalberto Costa Júnior da FNLA, mandar para o presidente Nília Simbi, ou do PRS, ou para o presidente Benedito Daniel, ou de um outro partido. O que eu achei estranho é o facto disso ter impacto que tem. Duas. Ou há uma estratégia de elevá-lo, de torná-lo público, por alguma razão, de algum grupo, sei lá qual, se este grupo é mais pro presidente João Lourenço ou pro oposição, isto não uma sei. estratégia para poder eventualmente lançar uma espécie de transição geracional também, na política, lançá-lo para as lides da política e depois, por conta da da influência do seu pai, ter algum protagonismo capaz de ganhar espaço dentro do MPLA? Sabe como é que se fica famoso hoje mesmo? Sabe como é que se presta atenção? Sabe? Hoje vai dar um muro na testa de quem tem poder. No dia seguinte, vocês mesmos, os órgãos de comunicação social, estão na minha casa a perguntar porquê e tal. E eu tenho toda a proteção necessária, os apoios vêm, não sei. Portanto, é só isto. Ele não escolheu qualquer alvo interno. Não escolheu qualquer alvo. Agora, o que tem que ser claro é... Mas tinha razão de ser pelo fato de olhar para João Lourenço e cogita essa possibilidade de João Lourenço já não ter simpatia interna. Qualquer militante, no exercício dos seus direitos estatutários, portanto, tem direito de fazer o que entender fazer dentro do seu partido, no limite daquilo que são as regras internas. Até ali estamos claros. Eu não quero discutir isso. Eu quero discutir putativo para o poder, porque isso aqui é importante. Este indivíduo de quem se fala, por acaso não, eu peço-lhe desculpas, não decorei o nome dele, estou mesmo a pedir desculpa a Cláudio ele. Dias dos Santos. Não decorei, o senhor Cláudio dos Santos, não é? Dias dos Santos. Atenção, eu não estou a minimizar. Não. O que eu estou a dizer é que se sabe quase nada. Pode ser um empresário, pode ser alguém, portanto, alguém que contribua de uma ou de outra forma para este país, está fora disto. O que eu estou aqui a dizer é, a minha pergunta é, mas por que a importância da sua carta? Primeiro, por quê?
O MPLA vai ao Congresso em 2026, se não estou enganado, pronto, pode ser 2025 ou 2026. Nesta altura, Romão, do ponto de vista político, não é possível o MPLA realizar congresso extraordinário. Esqueçamos isso, essa conversa. Nós estamos praticamente em 2024. Do ponto de vista do calendário político, não é possível o MPLA criar condições para realizar o seu congresso, salvo se haver uma ruptura, um vazio de poder que justifique. Não acredito. Agora, também não acredito que ele quisesse fazer isso, e eu vou explicar porquê. Não acredito que a sua intenção é mesmo esta de motivar um congresso extraordinário. E eu também não acredito que ele acredita na sua intenção. Eu explico. Na política, o tempo é importante. Portanto, quem motiva isto teria de ter começado antes. Hoje, 2024 praticamente, para um partido que já está a preparar literalmente as suas condições para realizar o Congresso em 2026. Portanto, pedir o Congresso extraordinário é dizer exatamente vamos realizar o Congresso ou em 2024 ou em 2025. Quer dizer, politicamente isto não é possível. Agora, descontentamento, nesta altura, o sofrimento dos angolanos pode ser utilizado por qualquer um que quiser. É como Jesus Cristo. Qualquer um, essa hora mesmo, eu saio daqui, vou lá na rua, irmãos, estão a sofrer muito, amém, irmão? Vai encher no espaço em que eu estiver, por causa da fome. Então, nesta altura, qualquer um que quiser ser famoso, basta ir à rua, gritar que os angolanos estão a sofrer, no dia seguinte tem seguidores. Portanto, está fora de questão. Agora, é verdade que isso granjeia alguns adeptos internos, aqueles que eventualmente não estejam de acordo com o presidente da República, com o presidente do partido. Portanto, nós estamos a falar do assunto interno a nível do próprio MPLA, que não estejam de acordo com o presidente do partido. Isto é um exercício normal. Eu quero enquadrar isso no âmbito da democracia interna dos próprios partidos políticos. Portanto, tanto ele quanto os outros, mas o que tenho que lhe dizer é, conhecendo bem o MPLA, que nós conhecemos, nós os angolanos, pelo menos aquilo que nós conhecemos, aceitar um congresso extraordinário vinda de alguém que até internamente também é desconhecido. Eu digo desconhecido porque nunca foi público. Não acredito ser viável. Dr. João Combo, como é que olha para esta situação? Um jovem do MPLA poderá aqui aventar-se as duas possibilidades, mas antes mesmo o Dr. Gilson Salus chegou a dizer que pode-se dar o caso de que se quer, não é, antecipar o Congresso para rever a cláusula que serve de impedimento de João Lourenço para um possível terceiro mandato. Acha que, como disse inicialmente, em política não há coincidências? Esta possibilidade julga ser uma visão estrategicamente aceita dentro deste ato? Bom, sobre essa questão pode advir várias visões. A primeira delas eu gostava de sublinhar a coragem que o jovem teve, porque olhar num partido de cariz marxista-leninista como é o MPLA, quando surgem jovens com alguma coragem para exigir, mesmo até que seja algo irrealizável, mas é um bom sinal. Mas é mesmo jovem. É um bom sinal. Penso que pela aparência deve estar na volta, ou melhor, na casa dos 30. Está com menos de 42 exatamente, ou 3 por menos. Exatamente. Primeiro. Em segundo lugar, é um exercício interno. Devemos considerar essa atividade como um exercício interno e que isto, de facto, é da responsabilidade exclusiva dos militantes do MPLA. Eles é que têm que dar vida a essa iniciativa de recolha de assinatura, eles é que devem refletir se, de facto, essa iniciativa pode ir além ou não. É uma questão da vida interna do MPLA. Por isso é que eu acho que, para além de se sublinhar a iniciativa, eu vou ficar na perspectiva de que vamos aguardar, vamos esperar para ver o que é que advém, porque, tal como se disse aqui bem, pode servir... Vai ver para crer. Não, mas até para ganhar mais tempo e poder, se calhar, ver até que ponto essa iniciativa vai ganhar vida. Porque pode se tratar de uma estratégia, como não...
Exatamente, pode-se tratar de uma tendência do indivíduo de querer aparecer não é, na arena política nacional. Enfim, então há uma série de questões que se pode analisar em torno desse processo, mas eu, enquanto jovem, eu sublinhei apenas a coragem que ele teve, porque ele aponta as razões, como uma delas que ele aponta é, de facto, a situação precária do ponto de vista social e econômico que o país está mergulhado, mas salvaguardando o quê? Na visão de que tem que se fazer algo para retirar o presidente João Lourenço ou melhor, para retirar o João Lourenço como presidente do MPLA, para com isto poder limpar a imagem do MPLA. Isso a mim não me interessa. Isso a mim não me interessa. Sabe por quê? Porque eu ainda sou daqueles que defendem que o nosso país, no nosso país, da forma em que está, se o MPLA não sai do poder, por mais que nos traga um anjo, a coisa não muda. Porque o MPLA que tem interesses enraizado, quer do ponto de vista social e econômico, na vida, nos vários setores da vida política nacional. Muito bem. Então a solução não é com A ou B, é retirar quem causou o problema. Muito bem. Doutor Nananzinho, há uma particularidade que fala sobre este jovem, aliás, é filho de quem é? E nós filho vimos... do mais velho Nando. Certo, de Nandó, Fernando da Piedade dos Fernando Santos. Dias da Piedade dos Santos. Exato. Entretanto, cogita-se a possibilidade de Fernando da Piedade dos Santos ser ou ter ligações diretas com o ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos. Seria que o levantar da linhagem de José Eduardo dos Santos para retalhar na mesma medida ou reagir à forma como José Eduardo dos Santos morreu, do jeito que morreu? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de ter uma outra visão. Aliás, tem uma outra visão na análise desta questão. Primeiro temos que saber o MPLA, que tipo de partido é. O MPLA, na sua existência, nunca apresentou duas candidaturas, sobretudo neste processo que temos da democratização do país, na aplicação do sistema democrático neste país. Os congressos do MPLA são congressos de um único candidato. Este é um dado. Se porventura começam a aparecer pessoas a almejar, candidatar-se e enfrentar aqueles que estão a dirigir, por exemplo, no caso concreto aqui, o presidente João Lourenço, que dirige o MPLA, já é um bom sinal para a democratização deste partido, para que, de facto, hajam múltiplas candidaturas para efetivamente poderem pleitear este cargo. Já é um bom sinal para mim. É uma coragem a ter em conta. Quanto à questão da Saúde política, né? Diga. Saúde política. Sim, isso já é bom para o MPLA, para evoluir, em vez de candidatura única para votar sim ou não, e votar pela pessoa que acharem conveniente os delegados ao Congresso. Muito bem. Agora, no caso do Congresso Extraordinário, o doutor aqui, o Cicato, disse muito bem, tem que haver uma razão justificável, porque isso aqui é a doutrina. A doutrina defende que hajam causas devidamente fundamentadas que levam à existência, à ocorrência de um Congresso Extraordinário. Por isso ele é extraordinário, não é o normal. Surge por razões próprias. E pode não ser eletivo. Exatamente. Portanto, e há um órgão deliberativo que funciona no espaço de 2 congressos que vai tomar a medida, que é o Comitê Central, que em termos piramidais vem depois do Congresso. Naturalmente, deixemos que o Comitê Central do MPLA se pronuncie sobre este fato, se vão aquecer, vão anuir ou aprovar, dar um respaldo positivo para que esse jovem surja na luta pela liderança do partido. Já é muito bom para mim. E aconselho os militantes do MPLA, caso houver um travão, um freio nesse sentido, que utilizem o Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional faça o mesmo que fez com a FENELA, com o Acórdão 681/2021, do provimento obrigatório do direito à democracia interna, devendo realizar os congressos obedecendo os estatutos e a legislação vigente. Quer dizer o quê?
Quando num partido político começam a surgir vozes para enfrentar os que estão a liderar, é muito bom, não é mau. Tem que se deixar. Aliás, caso houver freio, que ocorra, recorra ao tribunal e o tribunal decida a aplicação, portanto, do direito à democracia. E com base nas últimas palavras do Dr. Ndodanzinga, o direito à democracia apela-se no Partido dos Renovadores Sociais. Eu vou começar propositadamente com o Dr. Asteu Cicato. Dr. Cicato, duas questões. E provavelmente o ouvinte não sabe a razão de estarmos aqui a rir, a nos engargalhar, mas há uma razão muito prática. Então eu vou começar mesmo com o Dr. Sallusto. Dr. Sallusto, como é que olha, por exemplo, para o PRS? Primeiro, o Benedito Daniel, após várias contestações da violação dos estatutos, não querer convocar o Congresso e tal, convoca-se o Congresso para o próximo ano. Entretanto, agora, não sendo novidade para quase ninguém, ele vai concorrer pela sua própria sucessão. Mais do que isso, o indivíduo que se levanta contra o próprio Benedito Daniel é inviabilizado por alegada suspensão estatutária. Acha que isso é uma estratégia para Benedito Daniel continuar no destino do PRS ou nem por isso? Bom, se é ou não uma estratégia, penso que a análise não pode ser feita por nós em relação a isso. O que nós podemos dizer é que a ciência política... Mas acha ético Benedito Daniel na idade em que está? Aliás, é uma realidade genérica a nível do mundo e pessoas de idade estarem na política, mas considerando o desempenho do PRS, sobretudo na Assembleia Nacional, acha ético o PRS não investir numa figura juvenil ao invés de ter o seu próprio presidente a concorrer para a sua sucessão? A compreensão ética é oferecida aos militantes do PRS, portanto não o somos, por isso não devemos fazer juízos de valores relativamente à condição física ou não. Mas estás aqui na qualidade de analista. Claro, com certeza, e nós vamos analisar aquilo que nos chega, aquilo que são os factos. E com base nisso, qual é a sua percepção? E com base no que nos chega, tendo em conta os critérios devidos que a ciência nos oferece para as análises que devemos fazer, da cientificidade, da neutralidade, da imparcialidade, e ater-se pura e simplesmente nos factos, e são os factos que nós temos que analisar, e o pouco que nos foi chegado é que devemos dizer, tal qual a ciência política sempre diz, né? Os partidos políticos são importantes para a estabilidade política dos sistemas políticos. Daí que, como Steinrock disse uma vez, que é importante que os partidos políticos que aspiram, almejam, desejam e querem se caracterizar como democráticos o sejam internamente. Antes de exigirem democracia ao nível do Estado, é fundamental que estes, por excelência, sejam partidos democráticos. Agora, o que nós conseguimos perceber, quer do presidente do PRS, quer do filho de António Sapalo, que parece-me ter dado uma entrevista aqui na Rádio Despertar, e que foi em defesa do pai, conseguimos perceber não ter havido suspensão que impeça de António Sapalo, portanto, se candidatar. O nosso apelo é que, sendo um partido político com percurso histórico, na nossa história multipartidária, vem desde 1991, com a abertura que se deu como consequência dos acordos de Bicesse, e com as responsabilidades, quer políticas, quer sociais, e de estabilização do nosso sistema político, era bom que, no entanto, o PRS procurasse exercitar a democracia. Claro, aqui dizer que, havendo condições por parte de António Sapalo, enquanto militante do PRS, claro que não lhe fossem retiradas as possibilidades de fazer-se candidato no próximo Congresso de 2024, que o partido pretende realizar. Muito bem. Dr. Lucombo, como é que olha para esta questão do PRS? Para já estão à beira de tumultos internos, porém os renovadores sociais, numa altura como esta, têm a prerrogativa de lançar uma figura nova na liderança do partido. Entretanto,
o próprio secretário-geral do PRS chegou mesmo a dizer que é consensual e eu não percebo de facto como é que, ou quando é que o secretário-geral diz que é consensual, não é, a candidatura de Benedito Daniel à sua própria associação, para concorrer à sua própria associação. Acha que deveria se introduzir sangue novo no PRS para a liderança do partido, ou por uma questão de ideologia e de conhecimento político da dimensão que é o PRS, deve-se manter Benedito Daniel? Bom, quanto a essa questão, respondendo-te diretamente, primeiro eu diria o seguinte: as ideologias são fundamentais para a manutenção da causa, mas não ganham eleições. É bom que se diga isso. São fundamentais para a manutenção do projeto, da causa, mas não ganham eleições. Daí que a necessidade de haver mobilidade do ponto de vista da ascensão aos cargos de liderança dos respectivos partidos políticos. Por que eu defendo isto? Os partidos políticos, sendo autores primordiais da luta pela conquista e exercício do poder, elas precisam se renovar com sangue novo, com ideias e programas. E quando temos um presidente que participou em 2 ou 3 pleitos, não trouxe resultados desejáveis para esse partido, penso que seria útil para o país, porque o PRS, enquanto partido que exerce a sua atividade em Angola, é útil que se renove, que granjeie, que cresça, para fazer uma melhor luta em prol da Angola e dos angolanos. Em segundo lugar, eu gostava de também aqui deixar algumas notas importantes. Os partidos políticos são instituições regidas por lei, estatutos e regulamento. Todo e qualquer militante que quer fazer parte dela tem a obrigatoriedade de obedecer às normas e regras da convivência no seio do partido. Ora, se você não obedece e quer impor a sua vontade, os órgãos do partido vão por cima de ti. Mas esse elemento não significa dizer que, enquanto militante, eu devo perder a minha liberdade de emitir uma opinião em torno de uma situação do partido. Não. Mas ela deve ser feita dentro dos marcos das regras criadas pelos partidos políticos. Em terceiro lugar, também queria pontuar aqui o seguinte: os partidos políticos têm responsabilidade acrescida. Se olharmos pela nossa Constituição, dá-lhes a primazia, primeiro, de poderem apresentar projetos de sociedade, programas, e acima de tudo, são os únicos que têm a prerrogativa de elaborar a lista para o acesso aos órgãos de soberania. Portanto, essas instituições devem ser sérias. Está a dizer então que o PRS não é sério? Não disse está essas instituições, agora se o entendimento... Não, estamos a referir praticamente sobre o PRS, entretanto está a dar a sua opinião sobre o atual mas vou funcionamento continuar do dizendo PRS. o seguinte, daí... Mas a minha questão objetiva foi se há necessidade de injetar sangue novo, apesar de ter conceitualizado a questão, eu gostava que me respondesse objetivamente. Acha que Benedito Daniel deve, na sua opinião, sem qualquer interferência interna no PRS, deve ou não concorrer à sua associação, considerando o fato de que há necessidade, conforme disse, de injetar sangue novo nas organizações políticas? Bom, eu não domino os estatutos do PRS, não é verdade? Não sei se limitam mandatos ou não. Esse é o primeiro aspecto. Mas se eu dominasse, na minha convicção, eu diria o seguinte: os presidentes dos partidos são como os treinadores desportistas, são avaliados por resultados positivos. Você não pode ficar 2, 3 mandatos num partido quando você não cria resultados positivos, quando não traz ganho para essa instituição político-partidária. Daí que eu acho que, olhando para o pleito de 2012, 17, 22, em que, se olharmos bem o PRS está em decadência. Saiu dos 8 deputados, 3, 2, e se não se renovar, é provável que em 2025 venha a ter 1 ou até nenhum deputado. E como eu dizia, as mudanças fazem muito bem. Não em vão que até Deus, na concepção da natureza, teve que optar por dia e noite, porque sabia, se nós continuássemos com uma única fase, que é o dia, estaríamos cansados. Então as mudanças fazem bem, e nas instituições é a mesma coisa.
eu, Lucombo, se tiver que aparecer como dirigente de uma instituição hoje, em 5 anos, dei o meu melhor. Se for aprovado pelos meus, posso continuar. Mas mesmo assim eu tenho que fazer uma autorreflexão. Quais são os objetivos que o partido quer atingir? Porque quando chega à presidência do partido, você tem vários objetivos. Não concorda que se calhar a continuidade de muitas figuras já da idade, apesar de não apresentar resultado nos partidos, dão-se ou deixam-se levar pelo seguinte ditado: o poder corrompe? Bom, não é por ali. Eu acho que, infelizmente, em política, os políticos não se reformam, reinventam-se. Essa é a realidade. Ora, sendo assim, eu sou da opinião de que essa reinvenção não pode ir além daquilo que é a visão do partido, os objetivos do partido. Porque os partidos foram criados para alcançar certos objetivos. E você, quando é eleito, tem que fazer um balanço de forma sincera. Será que eu, em 5 anos, consegui fazer crescer o partido? Será que eu, em 5 anos, consegui elevar o partido do ponto de vista de assento parlamentar? Em 5 anos, eu consegui defender o interesse dos cidadãos? Muito bem. Enfim, então, são todas essas questões que devem levar muitos dos nossos mais velhos que dirigem partido, que por sinal não têm trazido resultados positivos, a refletir. Repito, os presidentes dos partidos são como os treinadores desportistas, são avaliados por resultados positivos. Muito bem. Dr. Ndanzinga, como é que olha para o PRS, uma força similar à sua, não é? Está na política ativa, olha, por exemplo, para a postura do atual presidente do PRS, no caso, Benedito Daniel, que pretende concorrer à sua associação, porém, pelos resultados que apresenta, acredita que Benedito Daniel está em condições de continuar no leme do PRS? Bom, em primeiro lugar, sem me imiscuir diretamente nos assuntos do PRS, mas na condição de analista aqui hoje, vou proceder a uma explicação global no que tange este problema de forma desapaixonada. Independentemente da nossa amizade que tenho com o Dr. Benedito Daniel, meu xará, presidente do PRS, e que constituímos juntamente um grupo parlamentar misto, eu aqui vou ser objetivo no que tange concretamente esta questão. Primeiro, a necessidade da democraticidade dos Isso é para antecipar ao doutor Scott para não ficar chateado. Eu gostaria de ser pragmático. Brincadeira. Os partidos políticos devem necessariamente aplicar a democraticidade. Isto é um pressuposto legal que ninguém pode dispensar, é obrigatório. A lei dos partidos políticos estabelece no seu artigo 8º, determina a obediência à eleição periódica dos titulares dos órgãos centrais e locais, por todos os membros ou por assembleias deles representativas. Aqui estamos a falar de congresso ou assembleia análoga. Portanto, também o acesso não discriminatório, portanto, a esses cargos e o respeito, portanto, a aprovação e respeito dos estatutos e programas. Tudo isso está assente aonde? Está assente na linha F do número 2 do artigo 17º da Constituição da República de Angola, que exige o funcionamento democrático dos partidos políticos. E aqui o que devo dizer nesse sentido concretamente? Recomendar aos dirigentes do PRS, a começar pelo presidente, o Dr. Rui Malopa, que por sinal é que fez o pronunciamento das 2 moções, que apoiam naturalmente o presidente Benedito Daniel para continuar no cargo, e falou de um possível processo disciplinar, diz da existência de um processo disciplinar que impede o Dr. Antônio Sapalo para concorrer. Aqui o que devo dizer e aconselhar a esses meus 2 amigos, quer o presidente Benedito Daniel como o Dr. Rui Malopa. Espero que me entendam bem, que a aplicação da disciplina partidária obedeça regras.
E o ordenamento disciplinar a que ficam vinculados os filiados não pode afetar o exercício dos direitos e o cumprimento dos deveres prescritos pela Constituição por lei. Isto é o número 1 do artigo 29º da Lei dos Partidos Políticos que determina isso. Tem que haver um processo devidamente conduzido que tramitou por tudo aquilo que o Estatuto estabelece. As regras devem ser devidamente cumpridas. Só assim que esse processo vale. Caso contrário, não vale. Não basta só dizer porque o ciclano, fulano, está sob processo disciplinar e pronto, está impedido. Não, não basta. Vou vos dar um exemplo. Olha, aliás, os direitos e deveres fundamentais que estão plasmados no título 2 da Constituição da República de Angola, em 3 capítulos, que são nomeadamente, tanto os princípios gerais, os dos direitos, liberdades e garantias fundamentais e os dos direitos e deveres econômicos, sociais e culturais. Vou dar um exemplo concreto do nosso caso FENELA, porque eu gosto de ir de forma pragmática com aquilo que aconteceu, conosco próprio. Num dado momento, o presidente Holden morre em 2007, dia 2 de agosto, havia necessidade de alguém poder convocar o Congresso. Mas, de forma precavista, cautelosa e preventiva, o presidente Holden Roberto já havia convocado o Congresso. Porque já sentia que estava no fim. Convocou o Congresso, a convocatória existia, mas não havia sido deliberado ainda. O comitê, os órgãos também haviam concluído. E o Dr. Lucas Ngonda estava em desavença com o presidente Holden Roberto. Inclusive, o presidente Holden Roberto só havia despoletado um processo disciplinar contra o secretário-geral, que é o Carlos Mendes. Menos o Dr. Lucas Ngonda. O problema foi no Comitê Central. O Comitê Central pediu que se estabelece o processo. O presidente conteve a situação. O processo não caminhou, não cumpriu as regras, não foi concluso. E o que aconteceu? Num dado momento, o presidente Cabango, que tinha substituído o presidente Holden Roberto, convoca o Congresso. E automaticamente a sua convocatória cai em desuso, porque não tinha competência para o efeito. Era o segundo vice-presidente, enquanto estatutariamente tinha que ser o primeiro vice-presidente a convocar, que era o doutor Lucas Ngonda. E o que veio a ocorrer? O doutor Lucas Ngonda, não tendo processo disciplinar, o tribunal determinou, decidiu que fosse ele a convocar o Congresso, por ter sido a pessoa estatutariamente, de forma piramidal, que vinha logo a seguir do presidente. Apesar de ter o processo interno a decorrer. Não houve processo. O tribunal pediu o processo disciplinar. O processo não apareceu. E não tendo aparecido o processo, automaticamente, o presidente Lucas Ngonda teve o beneplácito de convocar o Congresso. E convocou em 2010. Portanto, é a mesma coisa com agora. É isso que estou a alertar. Caso não exista. Não é só dizer processo. Um processo que exista real, de facto. E que cumpra os pressupostos estabelecidos na lei e nos estatutos. Caso contrário, não valerá absolutamente nada. O que ocorreu. E o facto é que deu, agora, o presidente Lucas passou, convocou o Congresso, foi eleito, sucessivamente esteve 10 anos. Está a prestar assessoria grátis. Por isso, é assessoria mesmo. Por isso, agora, o doutor Lucas, muito bem o fez, em termos de democracia interna, promoveu este 5º Congresso e abdicou. E aparece agora o Nini Assimi. Isto é que deve ser. Não, perdeu. Perdeu e reconheceu os resultados. Agora, eu vou. Isto é que tem que ser. Parece não ter havido facilidade. Parece não ter havido facilidades em relação ao reconhecimento. Não, reconheceu logo a seguir. Parece forçado. Não, reconheceu logo a seguir. Mas agora, a questão que incide aqui é sobre o PRS. Eu vou questionar aqui agora propositadamente, vou referir propositadamente ao Dr. Agostinho Cicato. Porque presumo que é das pessoas mais indicadas neste painel para nos esclarecer o que é que se está a passar de facto
no PRS. E agora sim, conforme fez menção o professor Ndondanzinga, existe ou não processo que inviabiliza o Dr. Sapalo António de concorrer à liderança do partido, ou trata-se apenas de má fé da atual liderança para inviabilizar Sapalo António? Romão, tal como o professor Ndondanzinga, eu devo fazer uma declaração de interesse. Normalmente não costumo comentar os assuntos ligados ao Partido de Renovação Social ou aos partidos dos quais às vezes assisto. Portanto, nas minhas funções assisto determinados políticos e partidos políticos. Exatamente. No caso concreto, e acredito ser a razão de chamar isso propositadamente. Tá? Para os ouvintes, sim, exatamente, para os ouvintes também não estarem com a ideia de que talvez eu seja militante do PRS. Primeiro, para dizer que não sou a pessoa indicada para tratar, para falar exatamente do assunto, do ponto de vista interno, tanto quanto assunto partidário, tanto de militante. Não sou a pessoa indicada, são os militantes até de tratar isso. A minha relação com o PRS é mesmo uma relação profissional, portanto é uma relação de trabalho. Eu, assim como assisto outros políticos, também assisto políticos no Partido de Renovação Social. Mas hoje aceitei então o desafio de ter que tecer algumas palavrinhas a respeito disso. Eu não vou entrar no processo como tal, e porque tem outras nuances que só mesmo a nível... Só mesmo um militante, um responsável da estrutura poderia dizê-lo. Em relação pronto, o primeiro dado que eu queria dizer é até onde chega a informação que eu tenho acesso, o PRS ainda não convocou o Congresso. Não convocou. Portanto, pelo menos o entrave já está marcado para abril. Um partido político que não convoca o Congresso ainda não tem candidato. Portanto, isso aqui é estatutário a nível de todos os partidos. O que aconteceu com o PRS? O que aconteceu foi que no âmbito da organização convocou dois órgãos, portanto a reunião dos órgãos, não é? No PRS, creio eu, o Comitê Nacional e o Conselho Político. Portanto, estes órgãos pronunciaram-se então sobre o Congresso e estipularam um deadline. Portanto, aquele período que a comunicação social tanto acompanhou. Portanto, não é a convocação do Congresso. Portanto, foram ouvidos esses órgãos e pronunciaram-se sobre isso. Depois, passa agora a critério do presidente que deve convocar o Congresso. Acho que é nestes termos. Portanto, convocado o Congresso, aí sim o PRS terá então os candidatos. Agora, quem é que deve concorrer ou não no PRS nessa altura? Creio que a mim pelo menos não cabe. Cabe mesmo os militantes do PRS definir quem é que deve e os estatutos. Mas antes mesmo que me corta a palavra, deixa só aqui alguns itens importantes que eu quero aqui acrescentar. Nós em Angola temos um problema que é, infelizmente, e aquela avaliação que o Combo faz a nível da ciência política é essencial para a maturação dos partidos políticos. Infelizmente, nós não temos o desafio de os líderes que perdem as eleições colocarem um cargo à disposição. Não temos isso. Seria bom que tivéssemos. E por quê? Porque a avaliação dos políticos é mesmo pelos resultados. Não temos. Os nossos líderes vão às eleições, fazem tantas promessas e depois de perderem também começam a dizer o dito por não dito. Portanto, esse é universal a nível, e isso aqui é nosso campo de estudo, eu e o Salusi vamos ter que estudar isso, porque é um cancro a nível dos nossos partidos. O outro dado que queria é que o Benedito Daniel tem um mandato. Portanto, o mandato terminou agora, né? Não sei se, há quem diga que o mandato era para 5 ou 6 anos, mas isso vamos deixar a critério dos militantes do PRS explicar. Portanto, ele, creio que
pode se candidatar, assim como não pode se candidatar, se ele entender, ou se os militantes, acho que a nível dos partidos são os apoios internos e tanto mais. Acho que isso poderíamos deixar. Mas também, claro, os outros militantes, desde que reúnam os requisitos para poderem concorrer, creio que deveriam Havendo essa concorrer. hipótese do secretário nacional para a juventude concorrer E por que não? à liderança. E por que não? E aqui é o outro grande problema que nós temos. Nós temos dois problemas nos partidos políticos. Primeiro, a geração antiga está velha. E nós temos que ser claros. Na política, há uma atualização contínua. Os partidos políticos têm que perceber que a idade conta. É a altura de promover a transição até geracional. a inteligência política envelhece. Há necessidade do rejuvenescimento. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do que o mais velho Samakuva fez de 2012 até 2015 ou 2017, naquela altura na UNITA. Fez uma espécie de uma ruptura. Introduziu uma espécie de sangue novo. Os seus adversários começaram a seguir. E hoje diga-se, a UNITA tem uma panóplia de jovens e quadros intelectuais e não sei lá o quê. Portanto, há este fluxo. Os outros partidos, eu gostaria que esse é o passo para o progresso. Portanto, eu acredito que o PRS... pronto, eu vou já terminar também. Acredito que o PRS pode também seguir este caminho. Introduzir sangue novo, isto é importante. Assim como a FNLA, o MPLA, todos os outros partidos precisam desta introdução de sangue novo. Mas um dado final que eu acho extremamente importante é o seguinte: os partidos políticos... Doutor, nós já estamos a 10 minutos depois da hora do término do programa. Eu vou pedir que em 30 segundos conclua mesmo, por favor. Sim, mas os meus colegas tiveram mais tempo. Sim. Por essa razão é que eu não interferi. Eu não tive tanto assim, né? Eu também. Em relação a essa edições- temática. Eu fui telegráfico. Faz favor. Certo. Agora me arrependo de não ter começado, né? Pronto, vamos concluir. Pronto, agora perdi basicamente o fio, mas vou. Os partidos políticos precisam... O partido político, a comunicação social, a comunicação política é importante. Há assuntos dos partidos políticos que seria bom são bem mesmo serem abordados a nível daqueles fóruns. Qual é o desafio que nós temos hoje? Há assuntos dos partidos políticos que só mesmo são do interesse dos militantes. Às vezes os militantes também trazem esta pública. E depois criam-se choque entre eles e as suas próprias organizações. Eu vi isto na UNITA, eu vi isto na FNLA, eu vi isto no PRS, eu vi isto até no MPLA. Portanto, os partidos têm os chamados organismos internos, os órgãos internos, e portanto há assuntos que nós, externos aos partidos, não dominamos. E o que é que acontece normalmente? Os militantes, aqueles que eventualmente não estejam de acordo com um determinado posicionamento, automaticamente podem recorrer a outras instâncias que, de acordo com os partidos, podem ser interpretados então como uma espécie de violação aos estatutos. Mas também os partidos precisam ser mais liberais. Nos partidos, este desafio é o que eu devo lançar. Mas o último mesmo que eu quero lançar é: não pode haver também nos partidos uma espécie de daquela militância de muita proximidade. Os filhos de quem? Discutimos aqui essa questão de ser o filho de não sei lá o que. Não, nos partidos, a princípio, todos os que comungam com os ideais do partido deveriam ser vistos como TAPs. Portanto, as pessoas não deveriam ser vistas nem pelo tempo de militância que têm no partido, nem pela ligação que têm com A ou B, mas devem ser vistos como aqueles que aceitaram os ideais e que trabalham para eles. São agora 15 horas e 30 palavra. Infelizmente, nós vamos ter que terminar, porque nós estamos a 13 minutos depois da hora do fim do programa.
E peço as minhas sinceras desculpas aos meus convidados, nem podemos abordar aqui o último tema que ficou, infelizmente, mas vamos tudo fazer para ver se continuamos ou se conseguimos nas próximas edições, né, colocar aqui este assunto. O que me resta aqui é dar então a última palavra aos meus convidados para em 30 segundos ou no máximo 40 dar então aqui o seu negativo e o positivo da semana. Começo com o Dr. Gilson, que estava com a palavra. Faz favor, negativo e positivo da semana. Eu acho que o negativo continua a ser chuva, por conta, claro, dos empecilhos que ela traz à nossa atividade. Apesar de que às vezes também beneficia muitos agricultores. Não, quando não é extensiva e quando não é permanente, quando chove de forma como está a chover agora. Para os do sul de Angola, não é um benefício para o agricultor. Não é necessariamente. Porque ela arrasta consigo todo o produto da agricultura e, claro, impossibilitando a colheita. E, claro, não podia deixar de ser a chuva, não é? O meu positivo da semana foi, de facto, a viagem que eu fiz. Eu fui à província do Bié e deu-me a crer que há um certo crescimento. O Bié de há 10 anos atrás não é o mesmo, mas ficou uma nota negativa o facto de estarem a deslocar a cidade, ou seja, a cidade de Quito atualmente é considerada como velha cidade antiga, não é? E, portanto, está-se a criar uma outra cidade ao nível das proximidades da centralidade do Quito, não é? Que é uma outra cidade que pretende se rivalizar em termos de configuração, em termos de atrativos e não só com a cidade antiga e até mesmo que é considerada antiga, né? Onde está a sede do governo provincial, onde estão as outras infraestruturas bastante antigas da província. Tá bem. Professor Dondanzinga, o seu positivo e negativo da semana? Bom, não tenho neste preciso momento negativo a apresentar, simplesmente o positivo, não é? Que tem a ver com a realização das assembleias a nível nacional da JFNLA. Não obstante, aliás, pode caracterizar-se como negativo o que houve em termos do imbróglio que se tentou criar, mas conseguimos superar a nível do Biro Político e saiu uma decisão que efetivamente recomenda a realização do Congresso nas datas previstas, em janeiro, portanto, que vai coincidir com o fecho, portanto, do centenário de Álvaro Roberto, líder histórico da FENELA, e naturalmente com múltiplas candidaturas que devam pleitear ali. Merece aplausos. É verdade. Portanto, muito bem. E é o terceiro congresso, portanto, tanto o congresso realizado por Ngola Kabão como por Lucas Ngono, ambos foram considerados como tal historicamente. Isso é muito bom para a unidade e reconciliação do partido. Assume-se aqui uma positividade positiva, passo plenário. Doutor Cicato, vamos então aqui ao seu negativo e positivo da semana. Eu quero usar o meu minuto não para isto, mas quero usar o meu minuto para um convite. Eu quero convidar a todos os que nos ouvem para uma reflexão do que nós queremos de concreto. Eu falei isto a semana passada, mas volto a falar até eu me cansar. Que nós precisamos manter as nossas culturas vivas e para isso precisamos falar as línguas nacionais. E qual é a minha recomendação hoje? É para o executivo. Seria bom, assim como temos os centros de formação profissionais a darem curso de inglês, de francês, de outras línguas, seria bom que tivéssemos centros de formação profissional a dar o curso de Quimbundo, Nhaneca, Choco, Umbundo, portanto as línguas nacionais em Angola, e incentivar também os escritores a ter de escrever sobre isto. Investigador também a investigar. Não, eu disse as línguas nacionais. Todas portanto, é um convite que eu quero fazer e aqui também lançar o escritor que
lançar, que quiser lançar um livro sobre a língua nacional, há uma editora que vai lhe oferecer tudo de graça. Não vou dizer aqui por razões de coisa, mas nós recebemos essa proposta, nós enquanto Centro de Debate e Estudos Acadêmicos, que aqueles escritores que têm livros em línguas nacionais, que queiram publicar, tenham um patrocínio. E, portanto, aqueles escritores que quiserem, eu gostaria que pudessem escrever e contactem depois está aqui a oportunidade para você que é escritor e quer abrir aqui ou estrear-se nas línguas nacionais. Então, tudo quanto for literatura e sobretudo com algum